Você já se encontrou em uma situação em que você não tinha acesso à sua própria conta bancária, que você não consegue fazer um saque ou então um Pix? Isso pode acontecer quando você está sofrendo um bloqueio judicial de conta bancária decretado pela Justiça. Se você está passando por esse problema e quer saber como lidar com ele e principalmente como desbloquear, então continue assistindo a esse vídeo para entender como funciona na prática. Se você já passou por um bloqueio de conta bancária, você sabe o quão estressante e frustrante pode ser. Infelizmente, é uma situação cada vez mais comum nos dias de hoje. Agora, se essa é a primeira vez que você está passando por esse problema, entenda que é uma situação séria porque envolve um processo judicial em tramitação na justiça e o bloqueio é prejudicial nesse momento. Ocorre que quando o juiz do processo determina que o banco bloqueie os valores da sua conta, é muito complicado porque obviamente você depende daqueles valores, não é mesmo? Esse bloqueio pode acontecer por diversas razões, mas ele acontece principalmente por conta de dívidas judiciais não pagas e ordens judiciais relacionadas a processos judiciais. O bloqueio judicial de conta bancária é uma medida determinada por juízes em situações que existe um processo judicial de cobrança de dívida em tramitação. Então, ele é causado por conta de uma dívida judicial. Quando isso acontece, você não terá acesso à sua conta de forma normal e nem os valores depositados nela enquanto você não tratar a situação da forma correta. O bloqueio realmente pode ser estressante porque envolve questões que lidam com a vida da pessoa, pois infelizmente vai afetar a sua capacidade de pagar as contas normalmente, comprar mantimentos, pagar aluguel e outras despesas comuns do dia a dia. A primeira coisa que você precisa saber sobre o bloqueio judicial de conta é que ele não acaba mais em um dia, a duração dele não é mais de apenas um dia. Atualmente o bloqueio pode durar até 30 dias e se o credor solicitar, esse prazo pode ser renovado pelo juiz. A segunda questão que você deve saber é que o bloqueio judicial de conta afeta todo tipo de conta bancária. Isso inclui salário, aposentadoria, benefícios recebidos pelo governo, investimentos, conta poupança, carteiras digitais e todo outro tipo de conta que estiver coligada ao Banco Central. Mas Alice, eu sei que a lei fala que salário, aposentadoria, benefícios do governo, poupança e outros valores não podem ser bloqueados. Exatamente. A questão é que o sistema não tem como identificar qual a característica dos valores que estão ali depositados na sua conta. No atual sistema de bloqueio judicial, que é o Sisbajude, não é identificável essas características. Então, por muitas vezes, valores que não poderiam ser bloqueados acabam sendo bloqueados. A terceira questão é que, infelizmente, muitas pessoas sofrem esse bloqueio sem nem mesmo terem sido intimadas a respeito desse processo. Elas não tinham conhecimento que esse processo existia. A lei preza muito pela questão da pessoa ter o poder de falar no processo judicial, é o direito de defesa dela. E é para isso que existe a intimação judicial. Entretanto, em alguns momentos do processo, existem questões que podem suprir essa intimação. Caso a pessoa não seja localizada ou o processo esteja há muito tempo em tramitação, e então o processo continua tramitando até chegar na fase do bloqueio. Ocorre que deixar esse bloqueio de lado vai trazer mais consequências negativas para a pessoa que está sofrendo com ele. Mas existem medidas que você pode tomar para que você possa tratar desse problema da melhor forma. A primeira coisa que a pessoa que está sofrendo com essa situação deve fazer é buscar um auxílio especializado. Você deve ter auxílio de um advogado especialista nesse tipo de situação. Assim, com o auxílio do seu advogado, você poderá tratar desse problema de acordo com a lei e ter as melhores chances de tratar desse bloqueio. A própria lei prevê que uma pessoa deve ter um acompanhamento de um advogado em um processo judicial que não tramite no pequenas causas.
Por isso, nessas situações, não adianta a pessoa tentar procurar o credor ou então tentar resolver a situação sozinha. Quando um processo judicial existe, tudo é tratado dentro do próprio processo judicial. Caso você não trate desse bloqueio e deixe ele de lado, infelizmente terá que lidar com os aspectos negativos desse problema. Alguns optam por essa alternativa e acabam se arrependendo posteriormente. Então, é uma situação séria que deve ser tratada com todo cuidado. Você deve estar ciente dos seus direitos e as opções legais que você tem. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre essa situação e precisa tratar desse problema, não deixa de clicar no primeiro link que está no comentário aqui abaixo desse vídeo para ter acesso a mais conteúdos sobre esse assunto. Muito obrigada e até o próximo vídeo!